Olá, estamos de volta com mais uma aula de Direito Administrativo. Nesta aula vamos estudar sobre os agentes públicos. É a primeira parte, gente, onde a gente vai falar sobre conceito e classificações. Beleza? Então vamos começar. Agentes públicos. Para a administração pública conseguir, gente, cumprir todas as suas atribuições, ela necessita de um sujeito que possa materializar seus atos. Esses sujeitos administrativos são os agentes públicos, que é um grupo de pessoas, gente, que exerce uma função pública em nome do Estado. Antes de avançar com a matéria, devemos ver aqui uma definição legal de agente público, estampada na Lei 8.429 de 92, a chamada Lei de Improbidade Administrativa, a LIA. O artigo 2º dela diz assim: reputa-se agente público, para os efeitos da lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função das entidades mencionadas no artigo anterior. Bem, pelo dispositivo legal que a gente leu agora, gente, a gente pode ver que para ser considerado agente público, não é necessário o exercício da função pública em caráter permanente. Para Celso Antônio Bandeira de Mello, além dos agentes que compõem a estrutura formal do Estado, também devem ser considerados os agentes públicos, os concessionários e os permissionários de serviços públicos, também os requisitados, os gestores de negócios públicos e os contratados, gente, sob locação civil de serviço. Contudo, gente, a doutrina tem criticado essa parte desse entendimento, né? Pois há um entendimento para essa doutrina que os contratados em regime de locação civil, ou seja, os terceirizados, eles possuem vínculo com a empresa prestadora de serviço, não podendo assim, gente, ser considerado agente público. Vamos ver agora sobre a classificação. Bem, a doutrina tem classificado os agentes públicos sobre o modo clássico em políticos, administrativos, honoríficos, delegatários e credenciados e uma concepção moderna, como agentes políticos, servidores públicos, militares e particulares em colaboração com o poder público. Mas antes de abordarmos cada um desses, vamos dar aqui um apontamento em alguns pontos que são importantes nessa matéria. Vamos falar aqui sobre os militares e os agentes de fato. Os militares, gente, também são considerados agentes públicos, mas só que de forma especial, porque eles possuem regras próprias, específicas. Para a maioria da doutrina, há uma diferenciação entre servidores públicos e servidores militares, mas só que mantém o entendimento que os dois são agentes públicos. E quanto aos agentes de fato, gente, aqui há uma diferenciação dos agentes de direito, ou seja, os investidos regularmente em funções públicas. Os agentes de fato, eles são aqueles que estão investidos em função pública, mas de forma emergencial ou de forma irregular. Neste caso, a doutrina divide os agentes de fato em agentes de fato necessários, que são os agentes voluntários ou gestores de negócio público, e os agentes de fato putativos, que possuem aparência de agente público, como no caso de um servidor que foi aprovado em um concurso público e que esse concurso foi anulado posteriormente. Ele se passou, dava aquela aparência de servidor regular, entendeu? Primeiramente, veremos agora a classificação clássica de Eli Lopes Meirelles e depois, na sequência, a gente vai ver a classificação moderna defendida por Maria Silva Zanella de Pietro. Beleza? Vamos ver aqui a classificação clássica. Na classificação clássica nós temos os agentes políticos, que são aqueles competentes para as altas diretrizes afetas ao Estado. Esses agentes ocupam, gente, os postos mais elevados da administração pública, como no caso dos chefes do Poder Executivo e os ministros de Estado. Os agentes administrativos, eles são os agentes que exercem funções, cargos e empregos públicos, que em sua maioria são permanentes. Integram assim, gente, o quadro funcional dos órgãos e entidades públicas. Temos aqui como exemplo os servidores estatutários e os empregados públicos seletistas. Os agentes honoríficos, eles são aqueles cidadãos que colaboram com o Estado de forma transitória. Aqui não há, gente, vínculo empregatício ou estatutário. Não recebem a remuneração por sua atividade, como, por exemplo, no caso dos jurados no Tribunal do Júri e os mesários nas eleições. Os agentes delegatários. Estes são os agentes particulares que possuem competência para a execução de atividades, como obras ou serviços públicos, por sua conta e risco. Eles se sujeitam às normas de fiscalização permanente do Estado, como, por exemplo, os titulares de cartório e as concessionárias de serviço público. E, por último, aqui, entre os clássicos, os agentes credenciados, que são aqueles que recebem da administração o dever de representá-la em determinado ato ou para praticar certas atividades, em momento ou tempo certo, beleza? Então,
eles praticam esses atos, gente, mediante remuneração do poder público. Temos aqui como exemplo os peritos credenciados na Justiça. Agora vamos ver a classificação de Maria Silva Zanella de Pietro, que é a classificação moderna. Na classificação moderna, temos os agentes políticos, que para essa classificação, eles são aqueles, além daqueles que chefiam o Poder Executivo, também os seus auxiliares de imediato, como os membros do Poder Legislativo eleitos pelo voto direto. Aqui ele cita o mesmo exemplo, que é o chefe do Poder Executivo e os ministros. Temos também os servidores públicos, que são as pessoas físicas que exercem atividades inerentes ao Estado e as entidades de administração indireta, possuindo o quê? Um vínculo empregatício, gente, são uma remuneração paga diretamente pelos cofres públicos. Por exemplo, temos servidores estatutários, os empregados públicos e os servidores temporários. Temos aqui também nessa classificação os militares. Estes são servidores estatais que estão sujeitos a um regime jurídico especial, estabelecendo normas de como se procede seu ingresso, idade, estabilidade, transferência para inatividade, direitos, deveres, prerrogativas, remunerações, entre outras situações especiais. Temos como exemplo dos militares os membros das polícias militares, o Corpo de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e Territórios e os membros das Forças Armadas. E por último, os particulares em colaboração com o poder público, que são aquelas pessoas físicas que prestam serviços ao Estado sem vínculo empregatício, com remuneração ou não, e ainda, podendo ser de forma eventual. Por exemplo, a gente tem aqui os concessionários e permissionários de serviços públicos, como tradutores, leiloeiros também, os peritos, e aqueles que exercem os serviços notoriais e de registros públicos. Beleza? Então, com essas classificações, a gente fecha essa aula, essa primeira parte sobre agentes públicos, onde estudamos aqui os conceitos e classificações. Beleza? Na próxima aula, iremos estudar, gente, a segunda parte sobre os agentes públicos, onde veremos cargos e empregos públicos. Beleza? Então, ficamos por aqui e até a próxima aula.